Fala, nação X-Red de todo o Brasil, tudo bem? Pistola tá chegando para mais um vídeo semanal para comentar o drama, o sofrimento, o sufoco da vitória do Green Bay Packers no último domingo contra o New England Patriots por 27-24, com direito a overtime, uma coisa absolutamente inesperada e dramática, uma vitória, né, conquistada, como se diz, na bacia das almas. Vou comentar rapidamente o que foi esse jogo, para depois fazer um balanço dessas 4 primeiras partidas do Packers, como eu posso avaliar esse momento do Green Bay Packers, o rendimento da equipe, não apenas resultados, mas acima de tudo o rendimento da equipe, passando pelo Aaron Rodgers, passando pelo Matt LaFleur, enfim, e o que a gente pode projetar para os próximos jogos. Bom, meus amigos e minhas amigas, esse jogo, né, em tese, era considerado um jogo bem acessível para os Packers, considerando a forma como o adversário chegava para essa partida. O New England Patriots não tinha o Mac Jones, não tinha o Jacoby Myers, que era o seu principal recebedor, e tinha muitos problemas no ataque, né? Era uma equipe que, nas 3 primeiras partidas, não pontuou muito, então a gente acreditava que nossa defesa conseguiria se sobressair e o nosso ataque, né, jogando basicamente, conseguiria dominar o jogo e o Packers venceria com relativa facilidade. Lê do engano, né? Cada vez mais está claro que não tem jogo fácil para o Packers, exceção feita ao Chicago Bears, que aí dá para ter um jogo fácil, né, devido ao nosso domínio histórico contra o adversário, mas em relação aos outros, né, em relação às outras 31 franquias, não coloquem nenhum jogo fácil para o Green Bay Packers, porque de fato não será. E então, um jogo que se desenhou, né, de uma forma quase trágica, em que o Packers flertou com talvez um dos maiores vexames da sua história, que seria perder para uma equipe com tantos desfalques e, para piorar, né, ainda no primeiro tempo, Brian Hoyer, que era o quarterback 2, estava substituindo o Mac Jones, se lesionou e deu lugar ao Bailey Zappe. Se você me perguntasse quem era o Bailey Zappe 2 dias antes do jogo, um dia antes do jogo, eu nem saberia dizer quem era o Bailey Zappe, porque na minha cabeça nem passava, nem me recordava que o Zappe era o quarterback 3 do New England Patriots e que ele era calouro, foi draftado, né, esse ano pelos Patriots. Então eu não fazia a menor ideia quem era Bailey Zappe. E ele entrou numa fogueira dessa para jogar contra os Packers em Lambeau Field. E deu trabalho, cara. E deu trabalho. Por pouco, o Packers não perde para o time do Bailey Zappe, que fazia o seu primeiro jogo oficial como profissional com a camisa do New England Patriots. Então, faltou muito pouco para o Packers concretizar o que seria um dos grandes vexames da sua história. E para piorar, ainda dentro de casa, né? O que aumentaria ainda mais, né, o tamanho da vergonha. E o que a gente viu no jogo, né, acima de tudo, foi novamente um duelo de defesas, onde elas se sobressaíram, apesar, né, de ter sido 27-24, mas as defesas conseguiram se impor muito bem em relação aos ataques. O New England Patriots, basicamente, né, se valeu muito do jogo terrestre, onde deixamos a desejar nessa partida, né, assim como deixamos um pouco a desejar, né, contra o Chicago Bears na semana 2, algo que a gente bate nessa tecla. Às vezes parece que vai melhorar e não melhora, né, aquele miolo defensivo, né, não foi tão bem, né, como a gente viu em outras oportunidades, permitiu muitas jardas para o Damien Harris, para o Ramondre Stevenson, enfim, e foi por aí que o ataque dos Patriots se construiu, né. E do nosso lado também, né? Do nosso lado também, né? Nós tivemos o Aaron Jones conseguindo muitas jardas terrestres e o Aaron Rodgers tendo muitos problemas, né, com as pressões, com as blitzes vindos do lado de lá e com uma secundária muito forte, muito qualificada de New England, que trouxe realmente pesadelos para o Aaron Rodgers, né, incluindo uma lamentável pick six que ele sofreu. Fazia tempo, inclusive, que ele não sofria uma pick six, mas depois eu vou falar
particularmente sobre o Aaron Rodgers. Então, o jogo não se desenrolava nem para um nem para outro, um placar sempre muito próximo. Os Patriots saíram na frente 3-0, o Packers foi lá, fez 7-3. No último lance do primeiro tempo, o Packers ainda saiu para o intervalo atrás do placar, né, levando um touchdown do Devontae Parker numa bobeada generalizada da defesa, completamente perdida na marcação, deixando o Parker totalmente livre para anotar o TD. Foi para o intervalo então atrás por 10-7, no segundo tempo voltou, né, virou 14-10, né, os Patriots passaram à frente de novo, né, 17-14, o Packers empatou 17-17, o Patriots de novo na frente 24-17, e o Packers teve que correr atrás do lucro, né, porque o prejuízo estava sendo contabilizado nos últimos minutos, né, para levar o jogo para a prorrogação, empatar 24-24 e contar com a defesa para evitar, né, que poderia ser um eventual field goal da vitória dos Patriots. E assim foi o jogo para a prorrogação, que naquela altura já era um lucro muito grande para os Packers pela partida que fez. E na prorrogação, né, ambos tiveram as suas primeiras campanhas que não resultaram em pontuação nenhuma, e na segunda oportunidade que o Packers teve, né, de ir ao ataque, nós conseguimos, né, num ataque feito com um pouco mais de concentração e seriedade, conseguimos posicionar, né, o Mason Crosby ali numa área excelente para fazer um field goal tranquilo ali de 30 jardas por aí, que nos garantiu a vitória. Então, mais uma vitória que passa pelos pés de Mason Crosby, né? Muita gente já querendo que ele tivesse se aposentado, tivesse sido cortado. E o vovô tá aí, continua ainda salvando nós quando a coisa realmente parte pro desespero, tá? Então, gente, é assim, como eu até postei no Twitter, foi uma vitória que deixou a gente feliz e puto, né? Feliz pelo resultado, né? Não deixa de ser uma vitória importante, o time 3-1, segue ali junto com os Vikings, né, liderando a divisão, né? Ganhar em casa, manter a invencibilidade em casa, né? Números muito bons, né, dentro de Lambeau Field, Matt LaFleur conquistando sua 13ª vitória, né, no mês de outubro. Parece que esse é o mês favorito, né, dos Packers e do Matt LaFleur, especialmente desde quando ele chegou em Green Bay. Mas a gente ficou bem puto com o desempenho dos Packers, né, com um desempenho muito fraco, muito contestável, né, de um time que foi, pelo menos no papel para esse jogo, era muito superior ao adversário e que sempre, praticamente sempre, né, boa parte do jogo teve atrás do placar, correndo atrás do resultado e correndo sério risco de perder um jogo para o quarterback 3 do New England Patriots. Isso é que merece ser ressaltado. Nós vamos perder para o quarterback 3 do New England Patriots, nós vamos perder para uma equipe que não tinha o seu principal recebedor e nós vamos perder para uma equipe que tem como coordenador ofensivo simplesmente o Matt Patricia. Nós iríamos perder para a Patrícia Barbuda, que fez aquela campanha asquerosa no Detroit Lions, que todo mundo sabe, não preciso nem comentar, uma das piores campanhas da história da NFL. Então, né, o saldo seria extremamente negativo se ocorresse uma derrota para os Patriots, ainda mais nessas condições. Se fossem condições normais, poderia acontecer, evidentemente. A gente tem que respeitar e bater palma para o Bill Belichick, que em grande parte do jogo deu uma aula no Matt LaFleur. Acho que ele tem que aprender muito ainda com o Bill Belichick, que conseguiu, mesmo diante de tantos problemas, mandar a campo uma equipe altamente competitiva. E se você pegar os resultados anteriores também, as derrotas que eles tiveram foi por diferença pequena, foi competindo, foi jogando, foi lutando até o fim, né? Não foi nenhuma lavada. Então o Patriots, apesar de tantos problemas, tem resistido, tem lutado, tem brigado pela vitória nos jogos e dado muita resistência aos adversários, vendendo caro as derrotas, e vendeu caríssimo essa derrota para o Green Bay Packers. Mas, então, como eu estava falando, a gente fica feliz pelo resultado e puto pelo desempenho, que realmente foi longe, mas muito longe do ideal. E aqui eu quero já começar então a pontuar algumas coisas específicas em relação a Aaron Rodgers e a Matt LaFleur. Só para dar algumas notinhas de destaque, como tudo não foi ruim, né, ou péssimo nesse jogo, nossa defesa, apesar de não ter, né, tido uma atuação brilhante como em outros jogos, até porque
ceder 24 pontos para os Patriots nessas condições de domingo, né, foi algo também bem vergonhoso, né, convenhamos. Mas mesmo assim, teve os seus destaques, né, conseguimos pressionar, né, pelo menos o quarterback 3, né, para dar um pouco de medo no garoto. Rashan Gary, o grande destaque, incontestável, uma máquina de sacks, está cada semana melhor. Devondre Campbell e Quay Walker têm feito uma tabelinha que está crescendo também a cada semana. O Jaron Reed fez uma partida bacana, né? Junto com Kenny Clark mais uma vez, apesar que eu tenho essa ressalva do miolo da nossa linha defensiva, que permitiu muitas jardas terrestres. Isso pode ser um problemaço para o jogo do próximo domingo contra os Giants, já vou falar sobre isso. Enfim, mas a secundária melhorou, né? O Jair Alexander não jogou, Racel Douglas entrou bem, Rudy Ford fez alguns snaps bons também, ele que veio do Jacksonville Jaguars, né? E teve boas participações também, mas acho que precisa melhorar ainda mais a nossa secundária. O Adrian Amos saiu, né, com o protocolo de concussão, a gente perdeu um pouquinho ali do equilíbrio, né? Mas o Stokes e o Savage fizeram um jogo um pouco melhor do que fizeram nas semanas anteriores, mas precisam, né, melhorar ainda mais tanto a comunicação quanto, né, a cobertura, né, coberturas mais próximas, mais fortes, mais intensas, né, permitindo ali muitos avanços que seriam bem desnecessários se a secundária realmente tivesse mais próxima, mais compactada em relação aos recebedores adversários. Tá? E fiquei muito satisfeito em ver mais uma vez um touchdown do Romeo Doubs. E eu falei, se o Romeo Doubs trabalhar o seu movimento pós-recepção para evitar aqueles tipos de drops que ele teve nesse jogo, teve aquele fumble no início da partida, se ele melhorar as mãos dele em relação a esse movimento pós-recepção, eu não tenho dúvida que talvez em questão de 2 temporadas ele já esteja ali no top 10 de recebedores da liga. Porque ele tem um potencial fantástico, ele tem um quarterback fantástico para lhe oferecer os melhores passes possíveis. Então ele anotou mais um touchdown. Os números dele de início da temporada são sim bem empolgantes, são números bons para quem está começando agora, né, como profissional. Né? Vai sofrer ainda com drops? Vai sofrer ainda com turnovers? Faz parte esse caminho, né, esse caminho de pedras aí que os rookies têm que enfrentar até chegar num status melhor. Então tem que ter paciência com ele, Rodgers tem que ter paciência com ele, LaFleur, torcida, enfim. Porque é um cara que tem muito potencial e se for bem lapidado, vai sim dar muitas alegrias para os Packers, porque dinâmica ele tem, força ele tem, envergadura ele tem, melhorar um pouco o domínio das mãos e ele vai ser em breve não, mas a médio e longo prazo, um dos grandes recebedores dessa liga. Então, feliz por esse touchdown dele. Robert Tonyan voltando, anotando TD, bom também, que recupera a confiança, a parte física, que vai nos ajudar muito, é sempre um dos grandes alvos do Aaron Rodgers, e o Matt LaFleur gosta muito de utilizar os tight ends, embora, né, desde o início da temporada, tenho reparado, tem utilizado poucos tight ends. O Bob anotou seu primeiro TD agora. O Josiah DeGuara nem recepções teve. Marcus Lewis também praticamente não tem recepções, mas tem auxiliado muito nos bloqueios, né? Isso é importante também, a participação do Lewis nisso. O Tyler Davis fez um touchdown, mas também depois, né, sumiu, praticamente não aparece em nenhuma chamada ofensiva quase. Então acho que precisamos utilizar mais os tight ends, tanto para, né, para fortalecer nosso jogo aéreo, mas também para efetuar os bloqueios, para auxiliar, né, no jogo dos nossos running backs, enfim, acho que podem ser muito mais utilizados. E Christian Watson anotando seu primeiro touchdown também, gostei bastante. Ele tem sido utilizado em jogadas como se fosse um running back 3, né, aquelas chamadinhas para, né, que leva a defesa para um lado e ele sai para o outro, foi assim que ele fez o seu touchdown. Né? E é um cara que a gente viu vários vídeos dele, né, pré-draft, tem muita velocidade. Quando ele pega a banguela, realmente ninguém para. Então eu acredito que o LaFleur vai utilizar ele muito nesse tipo de chamada para dar confiança, né? Para que ele se recupere daquele drop, né, da semana 1. Né? Acho que isso já é passado para ele, mas ele pode também ser mais acionado no jogo aéreo. Mas enquanto isso,
ele tem sido utilizado ali, né, como um elemento surpresa para quebrar as defesas adversárias, anotou seu primeiro TD, foi lá para a galera, fez o Lambeau Leap. Então, quem sabe aí, né, o nosso camisa 9 engrene. E também destacar o nosso special teams. Poxa, temos que destacar o trabalho do Pat O'Donnell, que tem sido praticamente perfeito. Mason Crosby até então também um desempenho perfeito, né? Nos field goals, nos extra points, enfim. Amari Rodgers está mais seguro, está passando mais segurança e confiança para todo mundo, né? Como retornador, tem tido bons avanços. E também na hora de conter, né, o retorno do adversário também temos conseguido fazer esse trabalho bem feito. Então, bater palmas, né, para o trabalho do Rich Bisaccia, que já conseguiu colocar o Packers pelo menos na posição ali 16, né, no ranking aí, né, nos últimos números atualizados aí, das 32 equipes, o Packers está com um desempenho mediano. Então, considerando que o Packers na temporada passada foi a pior equipe, né, no quesito time de especialistas, estarmos hoje no 16º lugar já é algo extraordinário, né, extraordinário para esse special teams que foi tão, né, criticado, e justamente criticado, porque era um verdadeiro vexame. Então hoje estar ali como 16º time, na metade da classificação geral, já é algo a ser muito comemorado. Se continuar assim, nesse desempenho mediano, já está bom demais. Mas é claro, também dá para melhorar. Mas não temos nada para falar do nosso time de especialistas por enquanto. E já estamos indo para a semana 5. Então olha só que proeza que o Rich Bisaccia está conseguindo fazer. 4 primeiras semanas e nenhuma crítica ao nosso time de especialistas. Então, galera, na verdade eu vou fazer um outro vídeo, que esse aqui já está ficando um pouco extenso, para falar sobre o desempenho do Aaron Rodgers e do Green Bay Packers nessas 4 primeiras partidas, né? Que já vou antecipar, né? É bem aquém do que se esperava, em termos de desempenho, não de resultado, tá certo? Falando sobre o próximo jogo, rapidamente, New York Giants na terra da rainha, que não é mais rainha agora, né? É o rei Charles III que está por lá. E o Green Bay Packers vai brindar os torcedores ingleses com esse grande jogo contra o New York Giants. Duas equipes 3-1. O Giants precisa ser respeitado, né? Não é mais aquela mosca morta de temporadas passadas. Chegou o Brian Daboll. É uma equipe que tem uma defesa muito boa, muito boa. Linha ofensiva ainda é um dos pontos fracos, né? Não conseguem proteger bem o Daniel Jones, né? O Daniel Jones com proteção já é problemático, sem proteção então, né? Ajuda ainda mais os adversários, tá? Mas é um adversário sim que impõe respeito, principalmente no seu jogo terrestre. O Saquon Barkley vem fazendo uma excelente temporada. O Saquon Barkley, saudável, sem dúvida, é um dos melhores, um dos 3, 4 melhores running backs da liga, sem dúvida nenhuma. E se o Packers fizer o jogo que fez contra os Bears e contra os Patriots, na contenção do jogo terrestre pode ter muitos problemas mesmo com o Saquon Barkley. Isso precisa ser trabalhado urgentemente, senão a gente vai levar uma cacetada de jardas do Saquon Barkley e corre o risco de ter, inclusive, o resultado final do jogo comprometido por conta disso. Acho que em termos ofensivos é o que mais preocupa. O Giants não tem nenhum wide receiver que meta medo e que seja também de confiança do Daniel Jones. A maioria machucado, Sterling Shepard, Kadarius Toney, Kenny Golladay praticamente nem recebe passes mais, né? Então, o desafogo, né, do ataque do New York Giants é o Saquon Barkley. Então, é isso que a gente tem que se atentar. Do ponto de vista defensivo, né, aliás, ofensivo, cuidado, a secundária dos Giants é boa, Rodgers tem que controlar bem esses overthrows, né? E temos que seguir, sim, explorando muito o jogo terrestre. E nossos recebedores, né? Com passes curtos, passes rápidos, que nem o Alan Lazar fez nesse último jogo. Né? O Randall Cobb, em situações também de terceira descida. O Packers, acredito, né? Tem um favoritismo, sim. Não é um favoritismo gigantesco, mas é um favoritismo. Só que acertar essa questão defensiva, principalmente, para evitar grandes corridas do Saquon Barkley e melhorar um pouquinho mais a linha ofensiva, para se evitar maiores pressões no Aaron Rodgers, acredito que sejam os 2 melhores caminhos para a vitória nesse jogo, além do que, claro, pressionar muito o quarterback adversário, que a gente sabe que tem muitas deficiências. Não sabemos se será o Daniel Jones, se é machucado, entrou o Tyrod Taylor, né? Seja um, seja outro, o caminho é o mesmo, pressionar bastante
porque são dois quarterbacks que gostam muito de espalhar farofa. Então, esses são os caminhos para a vitória no domingo. Lembrando, domingo, 10h30 da manhã, acorde cedo, né? Programe aí o seu despertador, porque domingo, 10h30, a bola voa para Giants e Packers, abrindo o nosso domingão de NFL. Tá bom, meus amigos? Então eu volto com mais vídeos em breve. Até mais. Boa semana a todos. Go Pack Go!